Voltamos, pessoal. Vamos lá para o segundo bloco, tá? Nossa segundo bloco da aula de hoje, aula 3. Fechamos o bloco anterior abordando o artigo 49, que fala da questão da multa em si, tá? Vamos entrar agora nesse segundo bloco falando do artigo 50, que fala exclusivamente da questão do pagamento da multa. Aí nós temos a abrangência do artigo 50, parágrafo 1º e parágrafo 2º do mesmo, a mesma norma penal, tá? Então vamos começar analisando o que diz, tá, o artigo 50, para a gente começar a fazer uma abordagem. Isso tem no material de vocês, bem detalhado. Sempre digo também, tem no próprio Código Penal. Então nós estamos falando agora, analisamos anteriormente, pontuamos na questão da multa. Ok, agora vamos para o pagamento. A questão do formato de pagamento. O que diz o artigo 50? A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada e julgada a sentença. Ou seja, sentença efetivada, sentença definida, prazo é 10 dias para que seja paga. Depois, óbvio, né? Efetivou a sentença, 10 dias é o prazo para que seja pago. Tá? Bom, e como é que vai se dar? Como é que pode acontecer esse pagamento? É no cash, é no talo, é à vista, é parcelado, é financiado? Então, como é que vai se dar? Bom, aí nós vamos nos deparar com a continuação do artigo 50 do caput. O que diz lá? A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, ou seja, se o condenado foi sentenciado a pagar 5 mil reais de multa, 10 mil reais, vamos fixar 10 mil reais, tá? E ele trabalha efetivamente e recebe 1.200 por mês. Ele não tem o valor para pagar os 10 mil à vista. Tá? Então, e ele também, dependendo da situação, não pode pagar uma parcela de 1.000 reais por mês da multa, porque se ele ganha 1.200, ele não, só vai receber 200 reais, ele não consegue viver com 200 reais. Pois bem, tá? O juiz pode aplicar uma multa igual, se ele ganha 1.200 e 10 mil, pode aplicar a multa que tem que ser aplicada. Tá? O que vai ter que se flexibilizar baseado no caput do artigo 50 é as possibilidades de pagar essa multa de maneira parcelada, fracionada mensalmente. Essa é a possibilidade para que não prejudique a possibilidade de sustento e sobrevivência do cidadão, tá? E que ele tenha que sim cumprir, efetivar o seu compromisso com a lei, com a justiça. Tá? Então o juiz pode permitir o pagamento em parcelas mensais, se este for o contexto e se esta for a real necessidade para que se efetive o pagamento da multa, da infração da sentença e que também o cidadão consiga pelo menos manter uma condição mínima de vida digna. Tá? Bom, mas e como é que vai se dar isso, professor? Beleza, entendi, vou parcelar, tem uma multa para pagar, o juiz vai parcelar. Beleza, tá bom. Tá? Normalmente, em um cidadão, sendo um cidadão que tem trabalho, tem renda clara e definida, ela vai esse parcelamento vai ser efetivado através de débito em folha. Tá? Trabalho na empresa tal, esses 1.200 vai ser debitado por mês, tem a porcentagem máxima de desconto, para não prejudicar o sustento e a possibilidade de sobrevivência, vai descontar 200 reais por mês, vai descontar em folha de pagamento. Tá? Sempre lembrando, conforme rege o Código Penal e a nossa norma penal, que esse desconto não pode atingir os recursos indispensáveis ao sustento do devedor, do infrator, tá? E dos seus familiares. O cara ele tem esposa, depende dele 2 filhos. Então, tem que pagar a multa? Tem que pagar. Mas eles vão ter que descontar, o juiz vai se basear no cálculo mínimo que ele consiga viver, mesmo que de maneira muito precária, mas viver, mas que ele consiga também se efetivar, mesmo que parceladamente, o pagamento da sua condição de dívida. Tá? Bom, seguindo o parágrafo 1º do artigo 50, diz o quê? A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário do condenado quando? Ou seja, eu falei que pode haver o desconto via folha de pagamento ou algo do gênero. Quando? Quando ela for aplicada isoladamente. Não quando houver uma pena privativa de liberdade. Aí pegou os tantos anos de prisão e multa. Então, nesse caso, nós vamos ter que analisar porque ele vai estar recluso. Ele não vai ter folha de pagamento para descontar, ele não vai ter renda efetiva, externa e clara para que se seja efetivado o desconto. Então nós temos que entender que por isso que existe essa regra baseada no artigo 1º do Código Penal. Tá? Que diz a outra opção também é o seguinte, a cobrança vai ser aplicada com uma pena restritiva de direitos. Tá? Ou seja, ela vai ser aplicada no caráter de pena restritiva de direito. Ou ela só pode ser aplicada se for alguma pena... A sentença foi a pena de multa, não a de privativa de liberdade.
ela vai ser aplicada como uma pena restritiva de direito, tá? A partir do momento que a opção, a substituição da pena privativa da liberdade também pode ser a multa, tá? E também pode ser concedida anexo ou paralelo com a concessão da suspensão condicional da pena, tá? Bom, esse é o parágrafo 1º do artigo 50. O parágrafo 2º diz o seguinte: o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Falei antes, eu já comentei, antecipei, tá? Foi condenado, vai ter que pagar a pena de multa? Vai, mas o judiciário e as suas instâncias especiais para esse cálculo vão fazer o cálculo de acordo com a possibilidade de pagamento, tá? Essa é a regra, é isso que traz o artigo 50, parágrafo 1º, parágrafo 2º, que faz nos remete a esse entendimento para que haja uma questão de coerência, tá? Bom, professor, o senhor falou se o cidadão for empregado, tiver salário, aquela coisa toda, bababá. Bom, mas e se o cidadão não tiver nada? Vamos supor, o cara foi condenado, vai ser condenado, e ele está desempregado, não tem renda, está numa situação de penúria tremenda. Como é que vai se dar isso? Então ele está livre? Então ele está liberado, ele pode fazer o que quiser? Pessoal, existem algumas regras, tá? E essas regras quem nos traz também é a doutrina. Então nós temos que ter presente essas observações, tá? Vamos lá, o que nós temos que entender? Vamos lá, o que diz da parte da doutrina que tem a conexão toda com a nossa norma penal? Eu tenho no material de vocês. A isenção da pena de multa nos casos diante de condições econômicas do condenado, tá? Vamos lá. Muito se fala, e aí nós temos vários autores que debatem esse assunto, tá? E muitas situações jurídicas já foram analisadas em cima disso, tá? Da possibilidade ou não do juiz isentar o condenado do pagamento de multa, tá? Se ele não tiver nada, se ele tiver efetivamente numa M, daquelas bem violentas, tá? Só que legalmente, gente, efetivamente, não é possível isentar ele do cumprimento da sentença pela situação precária dele. Então ele não tem nada, ele pode aprontar, fazer o que quiser, porque o juiz vai isentá-lo. Legalmente, essa possibilidade não existe. Legalmente. No caso específico, no modus operandi que eu estou falando aqui, né? Na sequência, nós vamos adentrar modelos e sistemáticas que podem achar... Vocês já ouviram falar naquelas brechas na lei? Pois bem, vamos primeiro para a brecha, para a situação rígida, tá? Por que não há hoje um contexto de uma previsão legal para a isenção no camarada não ter a possibilidade de pagamento? Porque existe hoje uma ausência de previsão legal. Não existe um dispositivo penal que diga, ele não tendo condições financeiras, ele vai estar isentado, vai ser isentado de pagar. Não existe. Portanto, o que não está na norma, o que não está na regra, é legal. E se é ilegal, não precisa dizer que não tem como ser aplicado, tá? Essa é a opção importante a ser feita. Em contraponto a isso, nós temos que abordar a questão da execução da pena de multa, tá? E aí nós estamos trabalhando sempre em sequência com o que diz nossa norma penal. Quando a gente fala em execução da pena de multa, nós falamos do pagamento, da questão do critério de valor. E a execução? O que nós temos que falar sobre a execução da pena de multa? Tá? Essa execução, por óbvio, vai ocorrer quando o camarada, quando a infratora foi condenado. Bom, em condenado, vamos executar para que seja efetivado o cumprimento dessa sentença, né? Então, em executado, ele vai ser notificado para efetuar o pagamento voluntário. Ou seja, você foi condenado, você tem que, né, notificado, etc., para que voluntariamente, né, vá lá e pague a multa imposta, tá? Num prazo de, falado antes, 10 dias. Tá? Essa é a análise nua e crua da execução da pena de multa. Ok? Bom, ainda na execução. Mas e se o camarada não pagar? Foi notificado legalmente para que ele voluntariamente vá lá e pague os X valor que ele foi sentenciado. Tá? Mas se ele se omitir, eu não vou pagar e pronto. Tá? Bom, poderá se efetivar o pagamento forçado ou coercitivo. Tá? Como vai se dar isso? Mediante aplicação de execução de pena pecuniária, que é uma pena restritiva de direito. Lembram que vem a ser uma possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade. Tá? Porque nesses casos em que se permite o sentenciamento por pena de multa, são casos específicos e casos mais leves. Tá? Portanto, é vedado a conversão nesse caso para a pena privativa da liberdade.
Em sendo caso desse tipo, não vamos poder dizer, olha, ele atrasou, ele não pagou esse mês e vai direto para o presídio. Não vai haver essa possibilidade. Tá? O que vai haver é todo um conjunto de organograma legal para que se tente efetivar o pagamento dessa multa. Tá? Bom, separei duas questões concursais do conteúdo abordado até aqui. Tá? Ou seja, até a questão da execução das penas e o artigo 50. Então, trago duas questões. Uma que trata da pena de multa em si, que nós abordamos no primeiro bloco, e a segunda questão concursal, que trata da questão do pagamento da multa, que nós abordamos agora nesse bloco 2. Então, vamos para a primeira. Referente à pena de multa, assinale a alternativa incorreta. Assertiva A. Consiste no pagamento de determinado valor em dinheiro, ou seja, a multa, né? A multa consiste no pagamento de determinado valor em dinheiro em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Tá certo ou tá errado? Perfeitamente certo. Multa consiste no pagamento de um determinado valor que foi sentenciado, baseado na situação em específico, tá? Em favor, né? Revertido para o Fundo Penitenciário Nacional, para que este invista esse valor na melhorias do sistema penitenciário brasileiro. Tá? Então, A, perfeitamente correto. A, B, a pena de multa é uma espécie de sanção penal, ou seja, correta, a pena de multa é uma sanção penal. É uma punição a quem infringiu. Tá? E é combinada com o preceito secundário da norma penal, da pena combinada. Pode ser. Tá? Ela é uma sanção penal e pode ser aplicada isoladamente, a sentença é a pena de multa, ou é condenada a pena tal e multa. Então, assertiva B, perfeitamente correta. Assertiva C, a pena de multa possui natureza patrimonial. Perfeitamente correto, porque nós estamos falando de valores. Isso não deixa de ser uma situação patrimonial. Portanto, a assertiva C está correta. E a assertiva D, que, como nós estamos buscando uma questão errada, é a única que sobrou, diz o seguinte: a multa consiste no pagamento de determinado valor em dinheiro em favor de uma entidade privada. Pessoal, onde está o pega-ratão aqui? E muita gente errou nessa questão no concurso. Não, jamais a pena de multa vai se reverter para a entidade de caráter privado. É caráter público. Então, na verdade, em vez de se reverter para a entidade privada, é reverter para a entidade pública. Ou seja, a multa consiste no pagamento de determinado valor em dinheiro em favor de uma entidade pública. Então, a assertiva a ser marcada como errada é assertiva D. Tá, pessoal? Vamos para a segunda questão. Quanto ao tema pagamento da multa, assinale a alternativa correta. A assertiva A diz o seguinte: o juiz não pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Falamos antes, está errado? Porque aonde eles botaram um não só. O juiz pode sim permitir que, dependendo das condições financeiras do réu, o pagamento da multa seja feito através de parcelas mensais. E, em caso específico, desconto em folha de pagamento, etc. A, correta. A, B. A cobrança dessa pena não poderá ser realizada por meio de desconto em folha de pagamento. Erradíssimo, tá? Entendo ele um regramento financeiro, vínculo empregatício, pode sim ser feito por desconto em folha de pagamento. Então a B também está errada. Nós estamos procurando a certa nessa questão. A C. A multa deve ser paga dentro de 15 dias depois da transitada em julgado. Errado. É depois de 10 dias da sentença transitada em julgado. Tá bom? E a assertiva D, que por óbvio é a correta a ser marcada, diz o seguinte: o valor da cobrança da multa não deve atingir os recursos indispensáveis ao sustento do devedor e de seus familiares. Correto. O valor da multa jamais pode fazer com que a pessoa não sobre dinheiro para ela comer, para ela viver. Então o juiz vai ter que calcular em cima dos proventos do cidadão e fazer a desconto da porcentagem que não prejudique que ele consiga se manter minimamente, manter a sua condição de sobrevivência. Portanto, a questão a ser marcada como uma questão correta nessa opção concursal é a assertiva D. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.